Deputados retomam audiências públicas do orçamento regionalizado. O programa de regularização fundiária concede escrituras de imóveis a mais de 900 famílias de São Francisco do Sul. Utilização do Fundo para a Infância e Adolescência para investimentos na área é tema de debates no Legislativo. E ainda a repercussão da emenda que propõe alterações no 12º. Agora no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente discutiram essa semana a utilização do FIA, o Fundo para a Infância e Adolescência para investimentos na área. O assunto foi tema de um seminário realizado no Legislativo. Antes de chegar à capital, o encontro passou por outras 6 cidades do estado. Um dos principais objetivos do seminário é divulgar que qualquer pessoa pode destinar até 6% do imposto de renda devido ao FIA, indicando esse desejo no momento de fazer a declaração completa. O fundo tem conta exclusiva e CNPJ próprios e é gerido pelos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Os recursos destinados ao FIA devem sempre ser investidos em projetos sociais para a promoção da criança e da juventude. Podem se transformar, por exemplo, em programas em áreas como cultura e lazer, desde que não se configurem como políticas sociais básicas. Depois de rodar o estado repassando essas e outras informações, o presidente da comissão organizadora dos seminários, deputado estadual do PSDB, Dr. Vicente, avaliou o período como positivo, com uma intensa troca de conhecimento e informação. Trouxemos muitas atenções por parte do poder público das cidades, o treinamento, das pessoas que pertencem às comissões municipais dos direitos da criança e do adolescente, que são justamente eles que colocam as orientações principais da onde deve ser aplicado o fundo, a boa aplicação e, sobretudo, alertar para que tudo ocorra dentro da lei e da ordem para não ter problemas depois com os órgãos de controle, seja o Tribunal de Contas, seja algum outro órgão da Justiça. Deputados que percorrem o estado para ouvir as demandas da população para o orçamento de 2016 e o plano plurianual retomaram esta semana as audiências públicas do orçamento regionalizado. É o 2º ciclo de debates promovido pelo Parlamento Estadual. As discussões dessa nova rodada começaram pela região do Vale. Quem conta são os repórteres Ariane Dorigatti e Zumar Nunes. Em reunião na Câmara de Vereadores do município de Itajaí, os parlamentares puderam ouvir autoridades e lideranças da região sobre as ações elencadas como prioritárias para os 9 municípios que compõem a regional: Balneário Camboriú e Camboriú, Pissarras, Bombinhas, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo. Das 12 prioridades apontadas pela comunidade em encontros no mês de maio para o PPA, as 3 selecionadas para a Lei Orçamentária de 2016 foram: o aumento de leitos de UTI adulto e neonatal como a maior prioridade, a construção e pavimentação do acesso viário Camboriú-Itajaí, Itajaí-Camboriú e Camboriú-Brusque, e a construção de escola de ensino médio integral nos municípios de Penha, Itapema e Porto Belo. Foi uma escolha da comunidade, das pessoas que frequentaram as assembleias e as audiências, e nós estamos contentes porque objetivamos, Olha, tem 3 prioridades que podem ser executadas, então vamos à ação. Municípios da Regional de Brusque relacionaram suas prioridades em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. Abrangendo os municípios de Guabiruba, Botuverá, Brusque, Nova Trento, Canelinha, Tijuca e São João Batista e Major Gercino, lideranças e comunidade apresentaram aos parlamentares suas prioridades. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Evaldo Risto Filho, um canal importante para a tomada de decisões no estado. Para mim é fundamental a questão da educação e, em segundo lugar, nós temos a questão da ligação da terceira pista entre a rodovia SC 410 na ligação entre Brusque e São João Batista. Das prioridades relacionadas em Brusque, as 3 selecionadas para a Lei Orçamentária de 2016 tratam da reforma e ampliação da Escola João Bos, a abertura e terraplanagem da rodovia 486 e a construção de 2 pontes na região. E ainda a implantação da terceira pista na rodovia Gentil Archer, que liga Brusque a São João Batista.
Em Blumenau, na audiência realizada também na Câmara de Vereadores e presidida pelo deputado Jean Kuhlmann, do PSD, a comunidade apontou suas prioridades. Integram a SDR de Blumenau os municípios de Gaspar, Ilhota, Luiz Alves e Pomerode. Foram indicados como investimentos para o plano plurianual e para o orçamento 2016, ações nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Os 3 pontos apontados como prioritários são a ampliação de recursos para custeio da atenção básica e assistência hospitalar, a reabilitação do roteiro rural Blumenau e a pavimentação da SC 108. A 18ª audiência pública do Orçamento Participativo, realizada no município de Timbó, contou com grande participação de parlamentares. Eles vieram ouvir das lideranças e da comunidade local as propostas indicadas para a Lei Orçamentária de 2016. Logo após a apresentação das 12 prioridades escolhidas em seminários para o Plano Plurianual 2016-2019, os participantes da audiência pública apontaram as demandas mais urgentes. A continuidade do anel viário SC 477 e SC 416, a ligação entre os municípios de Ascurra e Indaial, com pavimentação asfáltica. O atendimento de alta e média complexidade na área da saúde e custeio para o Hospital Beatriz Ramos de Indaial. Satisfeita, a secretária de Desenvolvimento Regional de Timbó destacou a participação da comunidade, que escolheu as prioridades e vem formando uma cultura de reivindicações. Acho que quando a gente trabalha com o serviço público, a gente tem realmente que planejar. E na medida que a gente vai planejando e sentindo essas necessidades, a gente vai elencando e deixando programado, que aí com o tempo vai se realizando. Na primeira reunião do orçamento regionalizado do Alto Vale, a comunidade de Ibirama recebeu a Comissão de Finanças e Tributação e a Coordenadoria do Orçamento Estadual para análise das propostas para o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária 2016. Entendemos que, através de todo esse trabalho que está sendo feito, das visitas que a gente fez nos municípios, o trabalho que nós fizemos no PPA, elencando essas prioridades e a discussão que houve entre os municípios, né, da SDR, a gente elencou realmente as principais 12 prioridades. Durante o encontro realizado na Câmara de Vereadores, as mais de 80 propostas defendidas pela população priorizaram 12. Mas as 3 consideradas urgentes eleitas durante a audiência tratam da reforma e ampliação do Hospital Valdomiro Colautti de Ibirama, revitalização do trecho de acesso da SC 110 ao município de Lontras e a ligação asfáltica entre Vitor Meireles e o entroncamento com a BR 116 em Monte Castelo. Na região da Cebola, a 20ª audiência pública desta segunda etapa reuniu a comunidade na Escola Estadual Aleixo de la Justina, em Ituporanga. No auditório lotado, pessoas de toda a região vieram junto aos parlamentares ouvir e debater quais ações devem ser contempladas com o orçamento de 2016. Bem, essas audiências públicas são fundamentais. Nós agradecemos muito a Assembleia Legislativa de estar vindo ao encontro, dar essa oportunidade para que a comunidade consiga discutir com os nossos deputados, com o nosso Legislativo Estadual e referendando aquilo que a comunidade realmente anseia do governo do Estado de Santa Catarina. Em Ituporanga, a comunidade priorizou o apoio ao custeio de sobreavisos do Hospital Bom Jesus, nas especialidades de pronto atendimento e UTI. A terraplanagem, pavimentação asfáltica e supervisão entre Petrolândia e a BR-282. E o asfaltamento do trecho entre Vidal Ramos e o município de Botuverá. E veja ainda hoje, mais de 900 famílias de São Francisco do Sul recebem escrituras das propriedades onde vivem há anos. Os detalhes da primeira ação do programa Lar Legal, você confere ainda hoje. Como nós mostramos no primeiro bloco, deputados percorreram esta semana várias cidades do estado para ouvir da população quais são as ações prioritárias para o desenvolvimento regional. Além do Vale e Alto Vale, os parlamentares visitaram o Planalto Norte e o Norte Catarinense, que também participaram das audiências do orçamento regionalizado.
As cidades que integram a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul elegeram as prioridades para os próximos anos na região. A audiência pública que definiu projetos para o Plano Plurianual 2016-2019 e a Lei Orçamentária Anual 2016 foi realizada no auditório do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Após os debates, os participantes elegeram como prioridades para a região a terraplanagem, pavimentação e supervisão da Estrada da Madeira no trecho entre Agronômica e Trombudo Central, a construção do anel viário de Rio do Sul e a ponte transenchente em Agronômica, ligando a Estrada da Madeira BR-470, e ainda a revitalização da SC 112, que liga Trombudo Central e Atalanta. Em audiência na Câmara de Vereadores, a maior cidade do Vale Oeste sediou a 22ª audiência pública do orçamento regionalizado. Taió decidiu as 3 prioridades que estarão no orçamento 2016 do governo do estado. Das 12 propostas apresentadas, a comunidade optou pela conclusão e execução da pavimentação asfáltica entre Vitor Meireles, Itaiópolis e Santa Terezinha até a BR-116. Implantação de um polo regional hospitalar em Taió, com ênfase em obstetrícia. E a revitalização da SC 114 no trecho de Taió e Salete. As pessoas mais pedem a questão de ligações asfálticas, dos municípios, e principalmente das manutenções dessas rodovias. E também na parte da saúde, fazer um polo regional aqui, um hospital, uma parte regional para atender todos os nossos municípios aqui na cidade de Itaió. Essa também é uma prioridade nossa. Na regional de Curitibanos, na Serra Catarinense, lideranças e parlamentares discutiram os pontos prioritários dos 5 municípios que integram a SDR. O tema infraestrutura foi predominante e as prioridades indicadas pela SDR tratam da pavimentação da SC 120 no trecho de Curitibanos, na BR-282 para São José do Cerrito. Pavimentação asfáltica da SC 451 entre Frei Rogério e Liberata. E a construção da perimetral SC 120 Curitibanos, anel viário. Em Canoinhas, lideranças e a comunidade também fizeram valer suas reivindicações. O encontro realizado na Câmara de Vereadores reuniu grande número de participantes. Com destaque para infraestrutura e saúde, as escolhas da Regional de Canoinhas, composta por 6 municípios, defendeu como 3 prioridades para a Lei Orçamentária Anual a reabilitação da SC 477 no trecho Canoinhas-Major Vieira, na BR-116. Construção de um centro cirúrgico no Hospital Santa Cruz de Canoinhas e o incentivo à implantação de áreas industriais nos municípios de abrangência da SDR. A reunião realizada na Câmara de Vereadores de Mafra reuniu lideranças e um grande número de parlamentares no município. 7 cidades integram a regional, que priorizou ações voltadas para a infraestrutura. As ações eleitas pela SDR de Mafra para o orçamento do ano definiram a manutenção do convênio para a adequação da atenção da média e alta complexidade, construção, ampliação e reforma de escolas e a pavimentação da SC 477 no trecho Papanduva, no entroncamento com a SC 114, distrito de Itaió, no entroncamento com a SC 112 em Doutor Pedrinho, como prioridades. Diferente da maioria das reivindicações apontadas durante as audiências dessa segunda etapa, a Regional de Jaraguá aprovou entre as suas prioridades para o Plano Plurianual solicitações em áreas como a segurança e infraestrutura urbana, como o desassoreamento de rios para o PPA. As 3 prioridades apontadas pela Regional de Jaraguá, que vão compor a lei do orçamento estadual, tratam do apoio financeiro aos hospitais dos municípios da regional, a construção, ampliação e reforma de escolas, prevendo o ensino em tempo integral, e a duplicação e estadualização da BR-280, no trecho urbano, com execução efetiva das obras, incluindo ponte entre os municípios de Guaramirim e Jaraguá.
Na 27ª audiência pública do orçamento regionalizado, municípios da Regional de Joinville, a maior cidade do estado, relacionaram suas prioridades em reunião na Câmara de Vereadores. Lideranças e comunidade apresentaram aos parlamentares suas prioridades. As 3 selecionadas após um longo debate para a Lei Orçamentária de 2016 tratam da construção de unidade prisional regional feminina na SDR, construção de unidade de atenção básica em saúde nos bairros João Costa, Comasa e Boa Vista, em Joinville, e a contratação de agentes temporários de segurança pública. O orçamento regionalizado vem se consolidando como um importante instrumento de participação da sociedade, principalmente após a aprovação do caráter impositivo, que aguarda regulamentação na Assembleia. O grande desafio é tornar realidade as 12 ações definidas. Desde 1998, o orçamento regionalizado vem ajudando o parlamento para a elaboração de uma pauta que seja referência na busca de recursos junto ao governo do estado. O povo está sendo compreensível. Ao momento que nós estamos passando no Brasil, sabe-se que a dificuldade de dinheiro é muito grande, mas também sabe-se de que o governo possa fazer um bom trabalho e os parlamentares encaminham isso para que termine as audiências públicas e que em agosto, efetivamente, eles podem aprovar o PPA e a LOA. E falando em orçamento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, anunciou oficialmente a retirada da emenda de autoria dele à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto propunha alterações na regra para a definição dos valores a serem repassados aos poderes, o chamado duodécimo. Representantes de alguns órgãos afetados pela medida se posicionaram contra a proposta. Em nota oficial, o parlamentar explicou os motivos da retirada. O documento diz o seguinte: nas últimas semanas, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem incentivado um amplo debate sobre os repasses feitos aos poderes, o chamado duodécimo, com o único propósito de promover melhorias nos serviços públicos oferecidos à sociedade catarinense. Um dos alicerces desse debate é o compromisso mútuo existente entre todos os poderes e órgãos do Estado em conjugar seus esforços para vencer da melhor forma possível a fase de instabilidade da economia. No entanto, esse mesmo Estado só prestará um bom serviço se todas as partes estiverem em pleno funcionamento. Toda e qualquer mudança que sugerir o enfraquecimento de um poder republicano deve ser revista e aprimorada. Por conta disso, estamos retirando a proposta de votação, trazendo a questão para que seja discutida, ampliada e aprofundada em um novo momento. O debate e o diálogo estabelecidos até aqui reforçam a relação de respeito, harmonia e independência entre as instituições, o que só fortalece a nossa democracia. E veja ainda hoje, mais de 900 famílias de São Francisco do Sul recebem escrituras das propriedades onde vivem há anos. Os detalhes da primeira ação do programa Lar Legal, você confere ainda hoje. Mais de 900 famílias de baixa renda de São Francisco do Sul, no norte do estado, receberam gratuitamente as escrituras das propriedades onde vivem há anos. A regularização fundiária faz parte do projeto Lar Legal, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa. A Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, foi loteada há aproximadamente 30 anos. A maioria dos moradores dos loteamentos Francismar e Jardim Albatroz 1 e 2 pagou pelos lotes, mas não recebeu escritura. A urbanização foi rápida e desordenada, provocando até mesmo casos de lotes com mais de um proprietário. Os moradores convivem com problemas como a falta de saneamento básico e ligações ilegais na rede de energia elétrica. Esta solenidade, realizada na capela do bairro, é a conclusão de um processo de legalização dos lotes que já dura 3 anos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entregou, sem nenhum custo, 911 escrituras a famílias de baixa renda através do projeto Lar Legal. Esta é a maior ação de regularização fundiária já realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado. O objetivo do projeto Lar Legal é oficializar empreendimentos irregulares em situações consolidadas. Assim, pessoas de baixa renda que antes eram poceiras passam a ser proprietárias e a usufruir de garantias legais.
O ato foi simbólico, com a entrega de 27 escrituras. Os beneficiados comemoraram. A gente tem a fé que com isso aí vai melhorar mais, né? A senhora acha que com a escritura pode ter melhorias no bairro? Pode. Acho que com isso aí a gente vai ter muita melhoria mesmo. Falta luz, não tem energia, a Celeste não consegue ligar. E agora? Agora vamos esperar melhorar, né? Esse dia é importante para a senhora? Com certeza, muito. O projeto Lar Legal é desenvolvido pelo desembargador Lédio Rosa de Andrade. Com esse título de propriedade, eles poderão se beneficiar de todos os projetos sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida, poderão ir na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, pegaram empréstimos para construir banheiros, para construir calçadas, muros com reflexo na saúde pública, na segurança pública. O trabalho de regularização envolveu um levantamento prévio das famílias, que contou com o apoio de técnicos do governo do estado e da Prefeitura de São Francisco do Sul. Um lote já de 911 famílias que são regularizadas, ele é simplesmente inédito no estado de Santa Catarina. E só foi possível junto com o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, junto com o Ministério Público Estadual e com o governo do estado, provando que se todas as entidades se unam, se juntem, sempre vai haver resultados para o bem comum, que é o povo, que é o nosso objetivo. A estimativa é que em Santa Catarina aproximadamente 300 mil terrenos estejam irregulares em várias regiões do estado. O Tribunal de Justiça quer mudar este cenário. O Tribunal de Justiça designou aproximadamente 10 a 12 juízes nas diversas regiões do estado para que cuidassem prioritariamente desses processos, a fim de que pudéssemos oferecer à sociedade uma solução a mais rápida possível. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Gelson Merizio, do PSD, também participou da solenidade, junto com o deputado Antônio Aguiar, do PMDB. O Poder Legislativo Estadual é parceiro do projeto do Tribunal de Justiça. A Assembleia é uma parceira no sentido de fazer com que a integração dos poderes, que a sociedade participe e que juntos possamos ter resultados rápidos. As pessoas precisam de rapidez, que é o que nós estamos buscando. A comissão mista que organiza a 5ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia lançou esta semana o edital da certificação 2015. Empresas e organizações terão 3 meses para se inscrever. A cerimônia de lançamento do edital foi realizada no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. Promovida pelo Parlamento em parceria com várias entidades, a certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. Somente no ano passado, 99 empresas receberam o certificado e 5 ganharam o prêmio de destaque. A presidente da Comissão Mista de Certificação, Adelita Adiers, falou sobre o trabalho de revisão do edital, realizado ao longo dos últimos meses. Para a edição deste ano, foram realizadas alterações. Está trazendo como novidade de inserção do edital a participação das empresas públicas e das empresas de economia mista. Elas devem seguir os mesmos critérios que as demais entidades e empresas já seguem em relação ao edital. A grande ferramenta é a publicação do balanço social, então nós aguardamos ter um número ainda mais expressivo de empresas e entidades catarinenses sendo reconhecidas nesse processo. Com o lançamento do edital, as inscrições para a 5ª edição da Certificação de Responsabilidade Social estão abertas e poderão ser realizadas pelos próximos 90 dias. Para participar, as empresas públicas, privadas e entidades com fins não econômicos precisam comprovar no balanço social que realizaram projetos socioambientais em território catarinense. A secretária de Estado de Assistência Social, Ângela Albino, participou da cerimônia e falou sobre a certificação. Para nós da Secretaria de Estado de Assistência Social, em nome do Governo do Estado, a grande iniciativa, o grande trunfo dessa iniciativa é inspirar outras empresas. Nós precisamos conhecer essas boas práticas para que também as empresas que fazem boas práticas sejam conhecidas do público e as que ainda não estão ganhas para isso, conheçam essas boas práticas e implementem no seu dia a dia. O presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, do PSD, também destacou a importância da premiação para Santa Catarina.
A importância de termos práticas nas empresas de todo o estado, dos mais distintos e dos mais distantes municípios, de forma que estas práticas melhorem a vida das pessoas, tragam inclusão social, tragam inclusão das pessoas menos favorecidas e possam criar um sentimento de que o importante é a participação da sociedade na solução dos seus problemas. A responsabilidade social exatamente é criar e construir o exemplo daqueles que fazem esta ação e, ao premiá-los, estimular a todas as outras empresas, a todos os outros empresários a terem uma prática semelhante. E a edição de hoje termina com arte. A manifestação vem da exposição Vidas em Movimento, Mães e Filhos, aberta esta semana no Espaço Didático-Cultural da Assembleia. Então, Jucinei, são fotos e textos mostrando um pouco das relações familiares no dia a dia. Mais que uma manifestação artística, um momento de reflexão. Mães e filhos. Em cada família, histórias diferentes. Algumas de superação, outras de mudança de caminhos. Todas de amor incondicional. Idealizada pela consultora e organizadora de eventos Glaucimari Santos Aglincas, a exposição Vidas em Movimento, Mães e Filhos conta algumas dessas histórias. Tudo foi feito com a ajuda de parceiros, que ofereceram estúdio, maquiagem e acessórios. As imagens foram produzidas pela fotógrafa Bruna Guimarães. Em todas as fotos, a presença de um amor que ultrapassa qualquer dificuldade. Essa exposição foi com filhos e mães, né, com e sem deficiência física. Então, tem mães que têm deficiência e tem filhos que têm deficiência. E também nós temos mães e filhos sem deficiência. Então, eu quis unir, né, tudo, não falar só da deficiência, mas o convívio, o relacionamento entre mães e filhos, que é um sentimento que não tem explicação. Então, é através de uma patologia ou através da não patologia que existe um amor, existe um relacionamento único, universal, que é entre mãe e filhos. Ao lado das fotos, pequenos textos, escritos pelos próprios participantes. São declarações de amor aos mais próximos, palavras de agradecimento por tudo que já foi e que ainda será feito. Um pouco do cotidiano de diferentes famílias, com diferentes desafios diários. Eles têm uma rotina hospitalar, né, devido às patologias diferenciadas, eles têm uma fisioterapia que também está incluída no dia a dia deles. Por isso que eu trouxe para o projeto o nome Vidas em Movimento e mostrar esse outro lado, que a vida deles, além de ter todas essas dificuldades, eles amam, eles sorriem, eles gostam de viver, eles gostam de conversar com as pessoas, eles gostam de estar no meio da natureza, eles gostam de fazer compras, de se maquiar, né? Então, eles têm, na verdade, tudo que nós precisamos ter, eles têm, só que eles têm uma rotina diferenciada. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.